Gente, vocês lembram de quando eu falei que eu tomei Santa Ceia das mãos de Jesus? Ele me deu a Santa Ceia, né? Que quando eu comecei a orar aqui, né, na igreja da Assembleia de Deus do Nevada, que agora está na direção do pastor João, que só tinha Pedro e João orando, e eu fiz uma campanha de oração e pregava aqui no Facebook, e parece que ele não gostava que eu pregasse aqui no Facebook, e ele queria me parar de pregar no Facebook, e a igreja começou a lotar em oração, tá entendendo? E ele ficou incomodado com isso, tá entendendo? E aí, em uma certa segunda-feira, só tinha Pedro e João. Quando eu comecei a fazer a campanha de oração, eu sozinho, né? Era eu, o irmão Ercílio, presbítero Ercílio, né? E aí, numa, quando passou um ano e pouco, eu não saía da oração, passou um ano e pouco, a igreja começou a orar. Tinha gente orando, mas tinha gente, viu? Graças a Deus, da minha parte lá eu fiz. Que numa certa segunda-feira, depois de um ano e 2 meses, eu fui para a oração e já estava todo mundo lá de fora, presbítero, diácono, e alguns estavam lá dentro da salinha do pastel, e as irmãs estavam entrando direto para a oração. Ele falou: você não vai orar, não. Você não vai orar, não. Você não vai orar, não. A gente precisa conversar lá dentro. Aí que eu fui lá conversar e falei o que falei. Eles queriam me socar lá dentro e eu vigiando, pá. E eu queria ler Bíblia lá para eles e não queriam. Então, quando eu saí de lá, nesse dia eu nem orei. Nem orei. Eu fiquei tão aborrecido que eu vim no meio do caminho e comecei a chorar. Porque me deu uma confusão mental. Eles são especialistas em fazer isso. Vão mostrar para ele, todos nós unidos, que nós somos o número maior e que ele está errado. E ele vai se conscientizar disso. Porém, quem está certo, irmão, pode vir a multidão contra você. Você não sai daquele. Porque tudo que eu estava lendo aqui era tudo Bíblia. Eu posso estar errado, mas eu só prego aquilo que é certo. Eu não vou puxar o erro para o meu lado. Não. E aí, quando eu cheguei em casa, eu dobrei meu joelho aqui. E eu chorei, 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 porque eu estava com confusão mental. Eu falei: Jesus, eles são muito, eu sou pouco. Eu acho que ele está certo e eu estou todo errado. Aí foi na hora que Deus me puxou. E eu fui lá em cima. Quando eu fui lá em cima, cheguei naquele arco bonito, né? Aquela coisa linda, irmão. Parecia uma biblioteca grande, sabe? Aquelas coisas europeias. Tem aquelas colunas bonitas, né? Tipo dos Estados Unidos, uma coisa mais linda. Aí aquele homem veio bonito, aquele homem bonito. Ele mediu uns 3 metros, foi abaixando, chegou, ficou quase da minha altura e sorriu para mim e falava comigo por telepatia. E ele deixou falar das minhas emoções todinho. E ele falou assim para mim: eu também passei por tudo que você está passando. Quer dizer que Deus só chega quando você está prestes a entrar numa dúvida total, sabe? E aí me deu o maná, né, que é a Santa Ceia. Eu comi o pão, tomou toda a boca e depois veio com uma taça de vinho, a coisa mais linda. E eu tomei. Aí ele me abraçou e eu acordei, era 3 horas da manhã. Então Jesus só vem na tua vida na hora certa. Eu tive esse privilégio. Ele falou: eu te conheço, Nelson Nascimento de Souza. É isso, eu sou famoso lá em cima.